Após 2 décadas dedicadas à cirurgia cardíaca, testemunhei um fenômeno alarmante. Indivíduos aparentemente saudáveis adentram minha sala de operações com lesões cardíacas graves, não decorrentes de enfermidades congênitas ou adquiridas, mas sim do uso contínuo de medicamentos amplamente disseminados e considerados inofensivos. Não se trata de substâncias raras ou terapias experimentais, mas de fármacos presentes em praticamente todos os lares, consumidos diariamente sem maiores questionamentos. O que será exposto a seguir contraria as narrativas convencionais sobre a segurança desses compostos. Informações que a indústria farmacêutica prefere omitir e que muitos profissionais da saúde desconhecem por completo. A realidade é que determinados princípios ativos, aparentemente benignos, exercem um efeito silencioso e progressivo sobre o músculo cardíaco, especialmente após os 60 anos de idade. Ao longo desta exposição, serão identificados 5 medicamentos comumente utilizados que representam riscos significativos ao sistema cardiovascular, elucidando os mecanismos pelos quais comprometem a função cardíaca e, sobretudo, apresentando alternativas viáveis para minimizar tais perigos. Não se trata de alarmismo, mas de uma análise fundamentada em evidências clínicas e observações empíricas que podem, literalmente, prolongar a expectativa e a qualidade de vida. Iniciaremos pelos anti-inflamatórios não esteroides conhecidos pela sigla INES, cujos nomes comerciais, como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco, são familiares à maioria da população. Esses fármacos são amplamente empregados no alívio de dores de cabeça, lombalgias e sintomas de artrite, demonstrando eficácia inquestionável no controle da inflamação e do desconforto. Contudo, sua utilização regular, particularmente em indivíduos com histórico ou predisposição a problemas cardíacos, equivale a uma roleta russa com o sistema cardiovascular. A comunidade médica reconhece há décadas os riscos associados a esses medicamentos. Em 2005, a Food and Drug Administration, FDA, determinou a inclusão de advertências explícitas sobre o aumento da probabilidade de infarto e acidente vascular cerebral em suas bulas. Ainda assim, milhões de pessoas os consomem diariamente, muitas vezes sem qualquer orientação profissional, ignorando os perigos subjacentes a cada comprimido ingerido. Um caso emblemático ilustra essa problemática, o de um paciente septuagenário portador de artrose nos joelhos, que fazia uso diário de diclofenaco para aliviar a dor articular. Certo dia, enquanto cuidava de seu jardim, sentiu-se extenuado, com dificuldade respiratória e edema acentuado nos membros inferiores. Ao ser admitido em emergência, constatou-se insuficiência cardíaca aguda. Seu coração, já sobrecarregado pela idade e por hipertensão arterial leve, não suportou o estresse adicional imposto pelo fármaco. O mecanismo de ação dos INES é particularmente insidioso. Ao inibir enzimas responsáveis pela inflamação, esses medicamentos também interferem na produção de substâncias protetoras dos rins e vasos sanguíneos. Esse processo desencadeia 2 consequências nefastas. Primeiramente, induzem a retenção de sódio e água, elevando o volume circulante. Para um coração jovem e saudável, esse aumento de demanda é tolerável. No entanto, em um órgão já comprometido por rigidez miocárdica relacionada à idade ou por hipertensão arterial, a sobrecarga pode resultar em falência completa. Em segundo lugar, os INES promovem vasoconstrição e elevação da pressão arterial, mesmo em indivíduos normotensos. Em pacientes que já utilizam antihipertensivos, esses fármacos podem anular completamente os efeitos terapêuticos, levando a picos pressóricos sem que o indivíduo perceba. É fundamental salientar que o risco varia conforme a dosagem e a duração do tratamento. Medicamentos como o diclofenaco e altas doses de ibuprofeno, em torno de 2.400 mg diárias, estão mais fortemente associados a complicações cardíacas. O naproxeno, embora considerado menos perigoso, não está isento de riscos. Outro aspecto preocupante reside na interação com o ácido acetilsalicílico em baixas doses, prescrito para prevenção cardiovascular. Alguns INES, como o ibuprofeno, podem neutralizar os benefícios protetores da aspirina, anulando seu efeito cardioprotetor. A solução não reside na supressão do alívio da dor, mas na busca por alternativas seguras e individualizadas. A orientação primordial é dialogar com o médico assistente, questionando, dada a minha condição clínica, qual a opção mais segura para o controle da dor? Em muitos casos, medidas simples como a aplicação de compressas quentes ou frias podem ser suficientes. Quando necessário, anti-inflamatórios tópicos que atuam localmente representam uma alternativa eficaz. Caso o uso de INES seja imprescindível,
deve-se adotar a regra de ouro, menor dose pelo menor tempo possível. Outro fármaco que merece atenção especial por sua aparente inocuidade e ampla prescrição são os inibidores da bomba de prótons, conhecidos como IBPS. Medicamentos como omeprazol, pantoprazol e lansoprazol figuram entre os mais consumidos globalmente, frequentemente indicados para o tratamento de refluxo gastroesofágico ou como profilaxia contra lesões gástricas induzidas por outros fármacos, como os próprios ANES. Contudo, a ironia reside no fato de que um medicamento prescrito para mitigar riscos pode, paradoxalmente, introduzir novos perigos ao organismo. Um exemplo elucidativo é o de uma paciente de 68 anos, portadora de refluxo crônico, que recebeu prescrição de omeprazol com indicação de uso contínuo. Os sintomas desapareceram, e a paciente jamais questionou a necessidade de manter o tratamento. Anos depois, durante um exame de rotina, alterações no eletrocardiograma chamaram a atenção. Exames complementares revelaram hipomagnesemia grave, condição na qual os níveis de magnésio no sangue caem a patamares perigosos. O magnésio desempenha papel crucial na manutenção do ritmo cardíaco. Sua deficiência torna o coração eletricamente instável, predispondo a arritmias potencialmente fatais. A causa da carência nutricional foi atribuída ao uso prolongado do IBP, que reduz a acidez gástrica, comprometendo a absorção de nutrientes essenciais. Além da hipomagnesemia, estudos observacionais têm associado o uso crônico de IBPS a um aumento no risco de infarto do miocárdio. Uma das hipóteses sugere que esses fármacos reduzem os níveis de óxido nítrico, molécula responsável pela manutenção da flexibilidade vascular. Sua depressão favorece a rigidez das artérias, criando condições propícias para eventos cardiovasculares. Embora a relação causal ainda seja objeto de debate, a associação é suficientemente robusta para suscitar preocupação. Adicionalmente, o omeprazol pode interferir na eficácia de medicamentos como o clopidogrel, um antiagregante plaquetário prescrito após infartos, reduzindo sua ação protetora e deixando o paciente vulnerável a novos eventos isquêmicos. O problema central reside na banalização desses fármacos, originalmente desenvolvidos para tratamentos de curta duração, entre 4 e 8 semanas. No entanto, tornaram-se soluções permanentes para problemas que, em muitos casos, poderiam ser manejados por meio de modificações no estilo de vida. Pacientes que utilizam o IBPS por períodos prolongados não devem interromper o tratamento abruptamente, mas sim buscar orientação médica para uma redução gradual e segura, avaliando alternativas terapêuticas. Surge a indagação fundamental: será realmente necessário o uso prolongado desses fármacos? Seria possível reduzir a dosagem? Existem alternativas terapêuticas viáveis? E caso a administração crônica seja indispensável, torna-se imperativo que o médico acompanhe periodicamente os níveis séricos de magnésio do paciente. Antes de prosseguir com a análise dos medicamentos subsequentes, que incluem aqueles comumente utilizados no tratamento de resfriados comuns, faz-se uma breve pausa para uma solicitação de natureza colaborativa. Caso as informações apresentadas até o momento tenham se mostrado pertinentes, duas ações simples, porém de grande relevância, são encorajadas. A primeira consiste em acompanhar este canal, cuja missão primordial é disseminar informações claras e objetivas sobre saúde, capacitando os indivíduos a tomarem decisões fundamentadas. A segunda, e possivelmente ainda mais significativa, é compartilhar este conteúdo. Basta refletir sobre familiares, amigos ou conhecidos que possam se beneficiar dessas orientações. Um simples gesto pode desencadear diálogos capazes de prevenir riscos à saúde e, em última instância, salvar vidas. Prosseguindo, chega-se ao terceiro item da lista: os descongestionantes orais indicados para alívio de sintomas de resfriados e gripes, notadamente aqueles que contêm pseudoefedrina ou fenilefrina. Esses fármacos são frequentemente percebidos como soluções mágicas para a congestão nasal persistente, porém seu uso indiscriminado pode acarretar consequências cardiovasculares graves, sobretudo em indivíduos com histórico de hipertensão arterial ou outras doenças cardíacas. O caso de Margarete, uma professora aposentada de 75 anos, ilustra bem os riscos envolvidos. Após contrair um resfriado severo, ela adquiriu em uma farmácia um descongestionante amplamente comercializado, à base de pseudoefedrina, na tentativa de aliviar a obstrução nasal. No segundo dia de uso, porém, passou a apresentar palpitações intensas, tonturas e cefaleia lancinante. Seu filho, alarmado com o quadro, a conduziu imediatamente ao hospital, onde foi constatado um pico hipertensivo associado a uma arritmia cardíaca.
O descongestionante, em última análise, havia levado seu organismo a um estado crítico. A explicação para tais efeitos adversos reside no mecanismo de ação desses fármacos. Tanto a pseudoefedrina quanto a fenilefrina atuam como vasoconstritores, promovendo a constrição dos vasos sanguíneos. Embora esse efeito seja benéfico na redução do edema nasal, facilitando a respiração, sua ação não se restringe às vias aéreas superiores. Uma vez absorvidos, esses compostos circulam sistemicamente, provocando vasoconstrição em todo o organismo. Tal fenômeno acarreta duas consequências principais. Em primeiro lugar, a redução do calibre arterial aumenta a resistência vascular periférica, forçando o coração a bombear com maior intensidade para manter o fluxo sanguíneo. Esse esforço adicional pode desencadear elevações abruptas e perigosas da pressão arterial. Em segundo lugar, esses fármacos possuem propriedades estimulantes, acelerando a frequência cardíaca e predispondo a arritmias. Em pacientes com cardiopatias pré-existentes, tal estímulo pode desestabilizar o ritmo cardíaco, com potenciais desdobramentos fatais. Recentemente, agências reguladoras europeias têm reavaliado o uso da pseudoefedrina em virtude de sua associação com síndromes raras, porém graves, caracterizadas por vasoconstrição cerebral. Esse dado reforça a magnitude dos efeitos sistêmicos desses medicamentos. O maior perigo, contudo, reside na ampla disponibilidade desses produtos, frequentemente adquiridos sem prescrição médica e sem a devida atenção aos riscos envolvidos. Indivíduos com mais de 60 anos, especialmente aqueles com hipertensão ou doenças cardiovasculares, devem evitá-los por completo. Alternativas mais seguras, como soluções salinas nasais, umidificadores de ar ou sprays com corticosteroides de ação local, devem ser priorizadas, a fim de evitar que o alívio temporário dos sintomas nasais se converta em uma emergência cardíaca. Avançando para o segundo item da lista, aborda-se um tema delicado, porém de extrema relevância: a saúde mental. Trata-se de uma classe mais antiga de antidepressivos, ainda prescrita tanto para o tratamento de depressão quanto para o manejo de dores crônicas. Os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina e a imipramina. Embora a depressão constitua por si só um fator de risco para doenças cardiovasculares, o que torna seu tratamento imprescindível, a escolha da terapêutica deve ser criteriosa, sobretudo em pacientes idosos. Nesse grupo etário, os antidepressivos tricíclicos podem representar um perigo considerável para a função cardíaca. O caso de Frank, um senhor de 78 anos com neuropatia diabética, exemplifica os riscos associados a esses fármacos. Após iniciar o uso de amitriptilina em baixa dosagem para controle da dor nos pés, ele obteve alívio dos sintomas, porém passou a apresentar episódios recorrentes de tontura ao se levantar. Em uma dessas ocasiões, sofreu uma síncope, resultando em uma fratura de quadril. A investigação subsequente revelou que a causa do desmaio foi a hipotensão ortostática induzida pelo medicamento, um efeito colateral comum dos antidepressivos tricíclicos. Esse fenômeno ocorre devido à redução abrupta da pressão arterial quando o paciente assume a posição ortostática, aumentando o risco de quedas e lesões graves. Além da hipotensão ortostática, esses fármacos podem provocar taquicardia em repouso, submetendo o coração a um estresse contínuo. Mais preocupante, no entanto, é sua capacidade de interferir no sistema elétrico cardíaco, retardando a condução dos impulsos nervosos. Essa alteração, detectável em eletrocardiogramas, eleva significativamente o risco de arritmias ventriculares, potencialmente letais. Em virtude desses efeitos, os antidepressivos tricíclicos deixaram de ser a primeira opção para o tratamento da depressão em idosos, sendo substituídos por fármacos mais modernos e com melhor perfil de segurança cardiovascular. Não obstante, ainda são prescritos para o manejo de dores neuropáticas. Nesse contexto, é fundamental que pacientes e familiares dialoguem com o médico assistente, questionando sobre a possibilidade de alternativas terapêuticas mais seguras e verificando se há monitoramento adequado da pressão arterial e do ritmo cardíaco. A saúde mental e a física são indissociáveis, e o tratamento de uma não deve comprometer a outra. Por fim, chega-se ao primeiro e mais controverso tópico desta análise: os suplementos de cálcio. Embora milhões de pessoas os utilizem diariamente com o intuito de prevenir a osteoporose, evidências científicas recentes têm levantado questionamentos sobre sua segurança cardiovascular. Durante décadas, a recomendação para a suplementação de cálcio foi amplamente difundida como medida essencial para a manutenção da saúde óssea. Contudo, estudos mais recentes sugerem que o uso indiscriminado desses suplementos pode estar associado a riscos significativos para o coração.
O caso de Linda, uma mulher de 70 anos, ilustra essa preocupação. Preocupada com a possibilidade de desenvolver osteoporose, ela iniciou a automedicação com um suplemento de cálcio em alta dosagem. Anos depois, sofreu um infarto agudo do miocárdio, apesar de não apresentar os fatores de risco clássicos, como tabagismo, deslipidemia ou hipertensão arterial. Durante a investigação etiológica, a equipe médica identificou o uso prolongado do suplemento como um possível fator contribuinte. A controvérsia em torno desse tema é real, e as evidências ainda não são conclusivas. No entanto, a hipótese que tem gerado apreensão na comunidade científica é a seguinte: a administração de doses concentradas de cálcio por via oral provoca picos artificiais desse mineral na corrente sanguínea. Como o organismo não é capaz de utilizar todo o cálcio disponível para a formação óssea, o excesso tende a se depositar em outros tecidos, notadamente nas paredes arteriais. Esse processo, conhecido como calcificação arterial, resulta na perda de elasticidade dos vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e predispondo à formação de placas ateroscleróticas, que podem obstruir o fluxo sanguíneo e desencadear eventos cardiovasculares agudos, como infartos e acidentes vasculares cerebrais. Alguns estudos de grande porte sugerem que a suplementação de cálcio pode aumentar modestamente o risco de infarto do miocárdio, enquanto outras pesquisas não encontraram essa associação. A complexidade dos dados disponíveis indica que para pacientes com osteoporose diagnosticada, os benefícios da suplementação podem superar os riscos potenciais. Contudo, a lição que se extrai é clara, mas nem sempre significa melhor. A estratégia mais segura consiste em obter cálcio por meio de uma dieta equilibrada, rica em alimentos como laticínios, vegetais de folhas verdes e peixes com ossos comestíveis. Caso o médico considere necessária a suplementação, esta deve ser iniciada apenas sob supervisão profissional, após uma avaliação criteriosa que leve em conta tanto a saúde óssea quanto o risco cardiovascular do paciente. A automedicação, nesse contexto, deve ser rigorosamente evitada. Ao longo desta exposição, foram analisados os riscos ocultos associados a 5 classes de medicamentos e suplementos amplamente utilizados, cujos efeitos adversos, muitas vezes subestimados, podem comprometer gravemente a saúde cardiovascular. Anti-inflamatórios, protetores gástricos, descongestionantes, determinados antidepressivos e suplementos de cálcio. O propósito central desta discussão não reside em incitar alarme, tampouco em sugerir a interrupção abrupta de qualquer tratamento farmacológico, conduta que por si só poderia acarretar riscos ainda mais graves. O que se propõe, em essência, é a promoção de uma postura ativa e informada por parte do paciente. A partir de agora, dispõe-se de um conjunto de informações frequentemente negligenciadas, mas de relevância incontestável. Reconhece-se que o fármaco prescrito para alívio de dores articulares pode sobrecarregar o sistema cardiovascular, que o protetor gástrico de uso contínuo pode interferir no ritmo cardíaco, e que o medicamento aparentemente inócuo para resfriado comum pode representar um perigo substancial. Este conhecimento deve ser empregado como ferramenta para transformar o indivíduo em um agente participativo em seu próprio cuidado. Na próxima consulta médica, é fundamental comparecer munido de um registro detalhado de todos os medicamentos em uso, incluindo suplementos e vitaminas, e formular questionamentos precisos. Exemplos pertinentes incluem: diante dos potenciais riscos cardiovasculares associados a este fármaco, ele ainda constitui a melhor opção terapêutica para o meu caso? Existem alternativas mais seguras que possam ser consideradas, ou há necessidade de monitoramento específico, como aferição periódica da pressão arterial ou realização de exames complementares. Afinal, toda intervenção terapêutica implica um equilíbrio delicado entre benefícios e riscos, e esse balanço sofre alterações significativas ao longo do envelhecimento. O coração, após décadas de funcionamento ininterrupto, merece um cuidado meticuloso e criterioso. Proteger sua integridade funcional representa, sem dúvida, o investimento mais valioso para a preservação da qualidade de vida futura. Nenhum medicamento, por mais corriqueiro que pareça, deve ser subestimado ou administrado sem a devida reflexão crítica. Por fim, convida-se o leitor a compartilhar suas experiências e percepções, uma vez que relatos pessoais podem servir como instrumento de conscientização coletiva. Contudo, ressalta-se que a medida mais efetiva para a proteção cardiovascular reside no diálogo franco e estruturado com o profissional de saúde. Essa interação, quando pautada em informação e clareza, constitui o passo decisivo para assegurar um futuro com maior segurança e bem-estar.